Boa tarde, senhores deputados, deputadas Raquel, Eliana, deputada Luzia. Trata-se de projeto de lei da mensagem de número 348 do governador do Estado, que visa estar dispondo sobre a tipificação de penalidades de procedimentos administrativos do ITAF e da outras providências. A proposta, segundo apresentada, e nós temos conhecimento dela, ela visa modernizar os procedimentos administrativos inerentes às penalidades aplicadas em caso de descumprimento da legislação em vigor, privilegiando a eficiência e transparência na atuação do IDAF. E será criado um colégio recursal que dará maior direito de defesa aos alcançados pela fiscalização do órgão e também permitirá a padronização de sua jurisprudência, que hoje, na verdade, ela é frágil e nós acabamos o Estado tendo problemas na Justiça por conta de sua fragilidade na defesa dos processos, dos autuados e que encontram em trâmite na Justiça, que devido a essa insegurança, ela acaba se tornando ineficiente essa defesa. Então, o que diz o projeto? Ele estabelece a tipificação das penalidades, institui e regulamenta procedimentos administrativos nos autos de infração. Então, está disposto nessa lei que os infratores da legislação da defesa agropecuária e florestal, eles se sujeitarão às seguintes penalidades: advertência, multa, apreensão, interdição, embargo, desmobilização, inutilização ou demolição, suspensão de autorização, cadastro, licença ou registro, cancelamento de autorização, cadastro, licença ou registro, perda ou suspensão de participação em linha de financiamento de estabelecimentos oficiais de crédito, despovoamento animal da propriedade ou estabelecimento, abate sanitário, sacrifício sanitário, destruição de animais ou suas partes, produtos e subprodutos de origem animal, bem como seus componentes e afins, destruição de vegetais ou de suas partes e com resíduos de agrotóxicos, seus componentes e afins acima do limite permitido, suspensão da comercialização de produtos com agrotóxicos, seus componentes e afins, remoção do produto ou carga a critério da administração, rechaço, apreensão e destruição dos vegetais, suas partes, produtos, subprodutos e outros instrumentos utilizados na prática de infração que possam ser veiculados de praga ou que não atendam os padrões e as normas em vigor ou que apresentem risco à população vegetal, suspensão da credencial do responsável técnico pela propriedade e descredenciamento do responsável técnico pela propriedade ou pelo abatedouro, coisas desse fim. E estão sujeitos às penalidades nesta lei os responsáveis direto ou indiretamente pela ação ou omissão que caracteriza a infração e também aquele que dela obtenha vantagens, assim identificado no respectivo auto da infração. E as penalidades, elas estão previstas com penalidade consideradas infração leve, quando não venha causar risco ou dano à saúde, à flora, à fauna e nem provoque alterações sensíveis ao meio ambiente. Média, quando venha causar risco ou dano à saúde, à flora, à fauna ou ao meio ambiente. Grave, quando venha prejudicar a saúde, segurança, bem-estar ou causar danos relevantes à fauna, à flora e a outros recursos naturais do meio ambiente. Gravíssima, quando provoque iminente risco à vida humana. E a pena, ela vai ser de multa, também não implicando nas demais situações que aqui coloquei, mas ela vai ser de multa nos limites mínimos de 170 VRTE, que hoje está em torno de R$ 2,50, a grosso modo, não é isso, mas está em torno disso, R$ 2,50, e ao máximo de 17 milhões de VRTE. O valor da multa arbitrada será reduzido de 20% se o pagamento for efetuado no prazo de 30 dias e se o pagamento ele não for feito dentro do prazo, ele terá um acréscimo de 10% e uma multa uma multa que incide ao mês em cima do valor corrigido de 1%, além dos 10% em questão, mais 1% a cada mês que tiver atraso.
os produtos apreendidos como resultado da ação fiscalizadora poderão ser inutilizados ou ter uma destinação adequada a critério do diretor técnico do IDAF. O que tem de muito importante nesta matéria, e que a gente observou, é que essa impugnação administrativa, ela vai ser julgada agora, em primeira instância, por uma junta nomeada pelo diretor-presidente do IDAF, composta por 3 servidores efetivos do IDAF, responsáveis pela autuação, e dentre eles, obrigatoriamente, o chefe do respectivo departamento, que atuará como presidente dessa comissão que será criada. E essa junta, cabe a ela decidir pela manutenção do auto de infração ou pela insubsistência. O que é importante nesta matéria é que o que acontecia? Inicialmente era lavrado uma multa, um auto de infração, e era mandado ao Ministério Público para que ele tomasse as providências, não dando ao produtor, a quem cometeu o ato, direito de defesa. Era um tempo muito exíguo, sem que ele pudesse ter o direito de defesa. Paga a multa e depois se defende na justiça. E na justiça, normalmente, a Procuradoria do Estado estava tendo problemas em estar trabalhando essas questões, porque ela, por insubsistência, muitas vezes, de alguns casos, ela acabava perdendo na justiça, porque não deu o amplo direito de defesa que todo brasileiro tem, e que, nesse caso, também cabe o direito de defesa. Então, por essa razão que a matéria, no nosso entendimento, ela é muito boa, porque cria-se uma instância administrativa onde ela é feita através de um colegiado recursal, onde o diretor do IDAF, ele nomeia membros também nesse colegiado recursal, que são da sociedade civil, 2 membros que são servidores efetivos e um diretor técnico da autarquia, que seria a segunda e última instância administrativa de julgamento. Primeiro passaria por uma instância que seria o colegiado do IDAF, formado por 3 servidores efetivos, e depois passaria por uma segunda instância, que seria formada por um colegiado recursal, nomeado pelo diretor-presidente do IDAF, como disse aqui, formado por 2 membros da sociedade civil, 2 servidores efetivos do IDAF e o diretor técnico da autarquia. Nesse sentido, eu considero que é uma reclamação muito grande dos produtores, de nossos produtores rurais e também dos produtores na área da pecuária. Era uma reclamação muito grande a falta do direito de defesa. E esse projeto, ele vem exatamente sanar esse problema, porque ele dá o direito de defesa antes que vá diretamente para o Ministério Público em duas instâncias. A primeira instância, que é formada dentro do próprio IDAF, e uma segunda, que também é formada pelo diretor, é instituída pelo diretor-presidente do IDAF, mas com a participação da sociedade civil organizada. Nós vamos estar, senhor presidente, relatando favoravelmente a matéria, por considerar que é uma matéria justa e que garante o amplo direito de defesa, uma matéria, inclusive, que é uma demanda, a FAES tem discutido nesse sentido, dessa falta do direito de defesa. Não conversei com a FETAIS, que não tive tempo, mas também acredito que a FETAIS também ela tenha esse mesmo problema com os pequenos produtores rurais da agricultura familiar, quando também cometem alguma infração e que também são cerceados desse direito de se defender. Então, eu relato, senhor presidente Rodrigo Coelho, favoravelmente a matéria pela constitucionalidade e pela boa técnica jurídica.